Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos ao vivo através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Apenas um lembrete a todos que acompanham o Gente que Fala, depende ainda do Tribunal Eleitoral, mas nós teremos aí mais 10 minutos, voltaremos com o horário eleitoral, porque a concessão da Rádio Trianon é para Santo André, e Santo André haverá segundo turno. Aqui em São Paulo não, mas a concessão da Rádio Trianon é Santo André, onde haverá segundo turno, talvez sexta-feira, acho que teremos o retorno do horário eleitoral, né? Falta a homologação do tribunal e aí nós teremos de novo o horário eleitoral, começando Gente que Fala, portanto, como estávamos até bem pouco tempo, 12h10. Conosco hoje, diretor do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Milton Flávio. Prazer tê-lo aqui. Prazer também, Zanco, voltar depois de uma árdua batalha eleitoral aqui em São Paulo. Eu anuncio como diretor da Fiesp, mas eu prefiro dizê-lo médico. Eu também não tenho nenhuma resistência a essa denominação, não. Sempre muito ativo, essa sempre é a primeira vocação, é verdade. A nossa ligação com a medicina continua grande, eu continuo exercendo essa profissão, que eu acho que vai me acompanhar enquanto tiver lucidez e força física. Os pacientes não podem se privar disso. Não, eles gostam do meu dedo. Advogado Alberto Luiz Rolo. Doutor Rolo, que bom tê-lo aqui, prazer. Eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer participar do programa Gente que Fala. Aqui do meu lado, os economistas. Vitor Sapienza. É uma satisfação estar aqui, rever o Milton Flávio, conhecer o Odilon que eu não conhecia, e rever o filho do Rolo, fui muito amigo do seu pai, e recebi muitos conselhos dele, tá? Muito obrigado. Economista, professor Odilon Guedes. Boa tarde, Sancopé, aos participantes hoje do programa. É um prazer muito grande voltar aqui para debater os problemas da cidade e do país. Odilon, você é filiado ao PSOL. Sou. E o PSOL teve aí um momento de destaque nestas eleições de domingo, principalmente pelo Rio de Janeiro, né? Existe chance de Rio de Janeiro uma outra cidade de destaque? O pessoal, veja, Luiz Erundino de São Paulo, antes da campanha começar no rádio na televisão, ela estava com 10% nas pesquisas, que é um número expressivo. O problema é que a Luciana Genro estava em primeiro lugar lá no Rio Grande do Sul. E o grande problema é que você, com 10 segundos na televisão, vai falar o quê? E você vive numa sociedade, quem bota a cara na televisão? Que nem, por exemplo, o Dória, a Marta, o Haddad e o Russomano. Isso é uma coisa que não dá para você ocupar esse espaço. Lá no Rio Grande do Sul também. Então o partido, em virtude disso, acabou lá no Rio Grande do Sul indo muito atrás. Aqui em São Paulo, a Luiz Erundino, inclusive, ela teve um problema no Alvarinho no fim, que muita gente que ia votar nela deixou de votar nela para votar no Haddad. Mas lá em Belém nós estamos no segundo turno, e no Rio de Janeiro, que é muito importante, apesar de todas essas dificuldades. Então estamos aí, né, segurando aí a bandeira da esquerda, que o PT infelizmente cometeu essa série de absurdos aí, tanto do ponto de vista econômico, né, que a Dilma foi um governo péssimo, e o PT já vem, faz 11 anos que eu saí do PT. Eu até tenho um artigo que eu escrevi em 95, quando eu era vereador, publiquei no Diário Popular, até podia trazer aqui uma próxima vez, que deu uma maior crise no PT, porque em 94 foi a eleição para presidente, e quando saiu a lista de quem deu dinheiro para o PT, estava o Odebrecht. E eu publiquei um artigo no Diário Popular dizendo, e o título era o PT e o Odebrecht fazendo uma severa crítica ao partido ter pego o dinheiro do Odebrecht. Eu falei, isso é um absurdo. A gente criticou o Odebrecht, as empreiteiras a vida inteira, e aí vai lá pegar dinheiro para fazer campanha, quer dizer, cadê a coerência? Então, já naquela época, em 95, a gente já percebia que a coisa estava mudando. E aí
degringolou. Então estamos aí no PSOL, aí, lutando com todas as dificuldades. Milton Flávio, você queria acrescentar Não, alguma coisa mais próxima? eu queria primeiro reiterar o meu respeito, né, de longe, já teve Obrigado. várias vezes. Verdade. Eu diria que ele não faz falta nenhuma ao PT, né, porque o perfil dele realmente, nesse momento, extrapolaria aquilo que o PT fez ao longo dos anos. Ainda bem que ele O saiu. PT não faz falta para ele. Não, estou brincando, ele não faz falta mesmo. Mas de qualquer maneira, Dino, eu queria fazer uma pergunta para você, com todo o respeito. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, né? Eu acho que tanto a Erundina quanto a candidata lá no Rio Grande do Sul, eles viveram momentos melhores porque disputaram eleições anteriores. Mas a minha dúvida tinha um recall, né? Não era porque era do PSOL. Mas a minha dúvida que eu queria te colocar é se foi adequada a escolha da Erundina em São Paulo no momento em que ela se coloca como a construtora de um novo partido. Quer dizer, em nenhum momento eu usei isso na campanha, o nosso candidato não usou isso, mas você coloca uma candidata que já mudou de partido pela terceira vez. Está no PSOL, que é um partido que eu respeito, pela coerência, pela linha que tem mantido. Tem divergências, mas respeito. Né? Agora, ela está no PSOL e não está satisfeita, está fazendo um outro partido. Ela era a melhor candidata do PSOL para defender as teses do PSOL nessa eleição? Acho que nas condições, sim, porque veja, a Luiz Erundina é uma pessoa que a gente respeita pela sua coerência política. Ela foi uma excelente prefeita em São Paulo, educação. Você pergunta a qualquer professor. Coerência, eu sou obrigado a registrar que na eleição do Haddad, quando foram tirar foto com o Maluf, ela se recusou a ser vice do Haddad. Ela era vice do Haddad. Se vão abraçar o Maluf, eu estou fora da eleição. Agora, o problema é que, veja, o pessoal sabia que ela já vem construindo a raiz, que chama, o movimento, para se tornar um partido, bem antes de querer entrar para o pessoal. E o pessoal que convidou, porque lá na Câmara Federal, as votações dela e as ações políticas são sempre junto do pessoal. Então eu acho que foi adequado. Você acha que foi? Tá bom. Foi, eu acho que eu tenho, viu, Dirão, talvez você não se recorde, mas eu tenho com a Erundina, o Vitor vai se lembrar disso, quando a Erundina foi condenada ao tribunal a pagar aquele valor de 200 e poucos mil reais, eu fui o deputado, eu patrocinei. Não, mas eu patrocinei um jantar, foi o primeiro deputado, e a partir daí o PSOL, a partir daí o PSB fez. Primeiro fui eu que saí, fiz um grande jantar, o Geraldo participou. Né? A única coisa, eu faço uma restrição, não só ela, como o Ivan também. Eu acho que os dois são coerentes, porém eles são excessivamente radicais. Eu ajudei, eu apoiei a Erundina quando ela foi candidata a prefeita de São Paulo. Fiz vários movimentos para apoiá-la, porém sou amigo do Ivan, mesmo porque o Ivan, por aquilo que possa aparecer, o Ivan é palmeirense também. Só tem palmeirense. O Ivan também é palmeirense. Então, dentro desse quadro, primeiro, eu respeito os dois, porque eles são super idealistas. Porém, a minha restrição a ambos é que, de repente, falta um pouco de cintura. Porque quantas e quantas vezes eu discutia com você, porém, eu discutia com a tua ideia, não contra você na Assembleia. Eu fui oposição ao Covas, se escreveu do começo, porém, eu nunca fiz uma crítica destrutiva e com respeito. Essas duas figuras, na oposição, muitas vezes elas faltam com respeito. Então, essa parte, de novo, eu acho que você tem que ter entusiasmo na política, você tem que brigar. Você sabe que eu sou briguento. Porém, eu não atinjo a honra de ninguém, não chamo ninguém, porque se você vai em campanha, de repente você faz uma coligação, na coligação você é obrigado a engolir um monte de coisa, Odilon. Você sabe disso, não sendo questões de princípio. Você é obrigado a engolir. Então, dentro desse quadro, num país que tem quase 35 partidos, é difícil. Você é obrigado a engolir algumas coisas. E digo mais, muitas vezes você engole até fazendo mal, e você sabe disso daí, e você também sabe disso aí. O único que pode fazer uma crítica é o Rolo, porque você também teve lá e você sabe que isso é verdadeiro. Mas era o que eu ia falar, Zancopé. Eu estou ouvindo atentamente as exposições, os professores que estão aí na lida política há muitas décadas, tem muito para ensinar.
Mas eu tenho que lembrar que Porque eles buscaram votos, nós nunca saímos atrás de votos. Mas eu vou lembrar que a matéria agora da imprensa grande aí, ontem e hoje, é a eleição de 3 jovens para a Câmara Municipal, né? Que cresceram e surgiram com esses movimentos na rua, inclusive aqui na Paulista, né? Vamos ver, vamos torcer para que eles façam um bom trabalho e não sigam aí os mesmos caminhos que eles criticaram, né? Rolo, posso fazer uma brincadeira? Também o Rolo, como advogado, ele engolir cada sapo, ele deve defender cada um aí, que ele não vai dizer, mas né, tem horas que... Não, na vida, né? Na vida a gente engole sapo. Eu recomendo, eu falo, às vezes você finge que nem ouve algumas conversas para arrumar encrenque. Então, deixa pra lá. Olha, o Dória foi eleito em primeiro turno, que já começou economizando para a cidade o segundo turno. Já foi uma economia que ele proporcionou. grande, por sinal. Mas em sua primeira entrevista coletiva, João Dória disse que não haverá aumento no preço de passagem de ônibus, taxas, impostos municipais. Isso já chocou, disse que não vai, ou provocou. Os economistas é que podem dizer se é possível. Deixa o Odilon falar Odilon, ele pode dizer que não vai aumentar a passagem de ônibus? Não pode, ué. Veja, só vai ter que aumentar o subsídio. Primeiro eu acho o seguinte, precisa fazer um rigoroso trabalho de auditoria nas contas das empresas de ônibus, tá? Renegociar contratos, eu acho que é possível, inclusive eu defendia isso em relação ao programa da Luiza Erundina, e aí ver a realidade, tá? Se tá excesso de lucro ou se não tem produtividade, por quê? E aí veja, se o 3,80 hoje não é suficiente para manter o sistema, você precisa dar o subsídio. Esse ano aqui vai ser quase 2 bilhões. Então você vai tirar dinheiro de fazer creche, de fazer hospitais para subsidiar o transporte coletivo. Então isso é uma opção que o governo tem que tomar. Às vezes dá para você congelar a passagem, agora você vai ter que subsidiar ou ver outras formas até. E recentemente lá na Faculdade Godoy eu acompanhei um trabalho de um aluno de conclusão de curso, orientei, em que a proposta dele, pela experiência dele, na Europa você tem vários países que o sistema de transporte coletivo consegue pegar recursos do setor privado, além do Estado, consegue pegar para subsidiar. Então você precisa ver essas formas, porque o que a gente fala em economia não tem jantar grátis, quer dizer, milagre não existe. Se você for manter a passagem congelada, alguém vai ter que bancar isso, vai ter que diminuir o número de habitação popular, etc., ou pegar recursos em outras áreas, tá? Então, eu acho que é essa questão que vai ser colocada. Porque, veja, agora está tudo uma maravilha pro Dória, né? Na entrevista, ganhou o primeiro turno. Agora, na hora que você sentar lá e resolver... Para quem se diz não político, anunciar logo que não vai aumentar o ônibus... Mas um detalhe, pessoal, você tem uma lua de mel, tá tudo, um marketing muito bem feito da campanha dele. A hora que você sentar lá, eu fui subprefeito, lógico que não dá para comparar ser prefeito de São Paulo com uma subprefeitura, mas a hora que você chega lá, e para mim foi uma experiência fundamental, você está lá para resolver problema. Falar bonito e discursar não resolve mais, o povo vai lá... E aí a cidade tem 1 milhão de problemas, tá? Que a gente pode até debater aqui, que não é fácil, tá? Se você não mudar algumas questões, aí é que tá, estruturais, debater profundamente, não vender ilusão, você daqui a pouquinho tá que nem os outros. Eu não sei entrar no mérito dessa questão ainda, Zampapé, eu só vou colocar um problema para você e para o Vitor, que são políticos, mas o Rolo também é advogado, pode me ajudar. Eu não conheço bem essa PEC, vai limitar a ampliação dos gastos públicos, que me parece uma coisa importante. Mas eu não sei qual seria a influência que ela terá, né, a partir do ano que vem, 2018, 2017 e depois em 2018, né, porque ela vai levar em conta os custos e os gastos que você teve em 2017. Então eu só estou colocando isso sem discutir ainda o mérito, se pode ou não pode, para saber como é que isso fica, porque se você não fizer uma elevação de custos ou no orçamento para 2017, você já cria um limitante nos próximos 20 anos. Então eu estou dizendo que a gente nesse momento, nós estamos vivendo uma transição que eu não consigo ainda me posicionar, porque eu não sei como é que vai funcionar. Por exemplo, eu comemoro o que foi dito ontem, a mudança que houve na medida provisória, de que parece que para a saúde e educação, 2017 será um ano de transição. Portanto, nós vamos ter a oportunidade de crescer o nosso orçamento
né? Porque eu dizia, se você não der essa oportunidade de uma adaptação, se você pegar um orçamento que foi mal avaliado esse ano, no momento em que não havia esse limitador, você pode colocar uma camisa de força que pode trazer prejuízos muito difíceis de serem superados, mesmo com criatividade e usando o setor privado. Agora, na questão que não está incluída, né, no caso do transporte, efetivamente, em tese, o orçamento de 2017 já vai ter que trabalhar em cima do que tem hoje. Então, se você começar a impor limitações, eu não sei como é que será para frente, na dependência do que você aprovar na Câmara Federal e no Congresso. Eu, particularmente, tenho uma ideia, e até coloco aqui para discutir, se não hoje, numa outra oportunidade, que você devia ter uma limitação do orçamento geral, mas que você não pode, na minha opinião, você não pode criar limitações para as pastas intermediárias, por exemplo, educação, saúde, porque se você tiver uma epidemia, como é que você faz? Não, muito bom, viu, ouvir se você tiver uma epidemia, como é que você faz? Questões. Porque, veja, eu acho essa proposta do governo Temer é um absurdo. Porque é o seguinte, olha, veja o seguinte, você congela o orçamento. Só que o povo brasileiro vai continuar casando, tendo filho, precisa de creche, precisa de mais universidade, e aí você corrigir pela inflação não é aumentar, é corrigir o quê? A perda de poder na moeda. Então, eu não sou contra, só para terminar a minha colocação, eu não acho... desviando o objeto... não, mas só esse comentário, eu não acho errado você ter um limitador. Agora, o que eu acho é que você não pode ter um limitador que ingesse o orçamento como um todo. Porque durante 20 anos, muita coisa vai acontecer. Mudanças acontecerão no país que vão te obrigar a repensar o orçamento e as prioridades. Vitor Sapienza, congelamento das passagens de ônibus. Eu entendo que essa declaração dele foi fruto de euforia de ter vencido. Ele só podia ter dito isso depois de ter feito aquilo que eu diria uma auditoria para ver efetivamente a situação da prefeitura, que a gente sabe que, infelizmente, todo mundo gosta de engodar. Eu não sei qual é a situação real da prefeitura. Então eu acho que houve uma precipitação dele, dizer que vai congelar, mesmo porque o Milton falou, você não sabe o que vai acontecer. Nós estamos numa situação de total anomalia econômica. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, dentro desse contexto, eu acho que essa declaração dele foi fruto de uma euforia. Eu entendo, dentro da mesma linha do Milton, que nós teríamos que discutir matéria para um dia, para discutir Temer, discutir congelamento, discutir orçamento, discutir tudo isso, porque isso faz parte de um pacote tão grande que a gente corre o risco de repente, começar um processo que não sabe nem como dar sequência. Não vamos nos esquecer que nós temos um presidente que tem um estômago que engole, o estômago de avestruz, porém nunca foi executivo na vida dele. Ele foi presidente de um congresso que é difícil, foi presidente do PMDB que é difícil, mas ele teve alguma coisa, ele fez alguma coisa na vida. Quando ele foi secretário, como... Não, ele foi, ele foi secretário de uma situação atípica. Você lembra que ele sucedeu o Pedro depois da invasão do Carandiru e saiu-se bem, porque aquilo, olha, você conversa com ele, não é nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Então, dentro desse contexto, ele agrada tudo, mas vai chegar em determinado momento que vai ter que dar um murro na mesa e falar desse jeito. Nessa hora, eu temo pela administração, porque ele está cercado por vários cobras do PMDB, que se não tomar cuidado, engole-no. Então, dentro desse quadro, eu temo, porque é uma experiência nova de congelamento de orçamento. Eu acho que a gente tem que fazer um orçamento real, coisa que nesse país não é feito. Não, orçamento é uma coisa... Então, dentro desse peça de quadro, ficção. Dentro desse quadro, uma peça de ficção. Vamos tentar ver. Eu entendo que ele foi um pouco precipitado de dizer, o Dória, que não vai mexer nisso, não vai mexer naquilo. Por quê? Nós estamos numa situação difícil. Nós temos um déficit de 170 bilhões anuais. Mas como é que veja, olha, só um detalhe. Se o Brasil não mudar algumas estruturas, não se pode eleger, não tem milagre, mas nem Jesus Cristo resolve o problema do Brasil. Essas são questões centrais.
o que eu tenho defendido aqui. Você precisa fazer uma reforma tributária, porque por incrível que pareça, quem paga mais tributos no Brasil proporcionalmente é a população de baixa renda. É só pegar. Então você precisa. A proposta, eu sou diretor do Sindicato dos Economistas aqui do Estado, nós temos uma proposta, já tem um apoio de 20 entidades, sindicatos, Comissão de Justiça e Paz, que é obviedade. Primeiro, você precisa diminuir os impostos indiretos, que você vai beneficiar as empresas. Diminuir ICMS, IPI, COFINS. Se você diminuir o custo das empresas, isso vai ser repassado para os produtos, que indiretamente vai beneficiar os trabalhadores, porque vai diminuir o custo, inclusive a inflação. Agora, você tem que aumentar os tributos diretos, aumentar as alíquotas sobre a renda, aumentar o imposto sobre herança, sobre a riqueza, que é o óbvio. Lógico que eu não sou contra a rico. Agora tem o seguinte, quem tem que pagar mais, porque na Europa, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá certo? Nesses países envolvidos, capitalistas, quem paga mais é quem tem mais, que é o óbvio do óbvio. Agora você vai estudar aqui, as pessoas não querem nem discutir tanto, só para ver, no debate da campanha eleitoral da Dilma, da Marina e do Aécio, ninguém falou nisso, porque não querem mexer nisso que tem que mexer. Eu só estou dando um exemplo que pode eleger quem quiser. Se não mexer na estrutura do país, a questão financeira, os bancos tomam conta de tudo, isto aqui não muda, é vender ilusão. Esse é o problema. Não, eu queria, só para voltar, não é um minuto só, cara. A primeira coisa que Zancopé, eu concordo com tudo que foi dito aqui, no sentido de você chegar na prefeitura, uma prefeitura que você não conhece em detalhes, você conhece aquilo que foi vendido como realidade, e a gente sabe que não é assim, que você não deve ser a realidade que a prefeitura agora. Essa declaração João Dória, você não comentou, mas na verdade o que provocou nesse primeiro momento foi uma reação ao contrário, porque eles haviam entendido na sua fala que ele não aumentaria as passagens durante 4 anos. Isso seria impossível, né? Nós temos que quadruplicar o subsídio e aí você de fato ia penalizar áreas que são absolutamente prioritárias. Porque eu não ouvi ele dizer isso. É que ele nunca disse que faria os 4 anos. Ele disse que não aumentaria a tarifa, mas ele não estabeleceu na sua fala, né, como o Russomano também falava, ele não assumiu. E como a Erundina dizia que não ia aumentar, então nenhum deles disse por que tempo. Então ele pelo menos limitou no tempo. Olha, no primeiro ano eu não vou aumentar. Né? Agora, eu só queria voltar para terminar nesse minuto que você me deu. Eu tenho muito medo desta PEC, não pela PEC que eu entendo necessária, concordo com o outro, você tem que estabelecer um limite, não dá para ter a gastança irresponsável. Agora, nós precisamos levar em conta que os prefeitos que vão assumir, por exemplo, agora, vão assumir orçamentos que foram feitos por prefeitos saíntes, que tinham como objetivo se reeleger. Portanto, seguramente não são os orçamentos que os municípios precisam. Então, eu acho fundamental, na aprovação da PEC, que você crie uma transição, porque senão você vai engessar o país, de maneira geral, com orçamentos que não me parece respondessem a essa necessidade e levassem em conta uma perspectiva que não existia no passado. Não existia, então você fazia um orçamento dizendo, ó, o ano que vem eu mudo. Estou dando menos agora, mas o ano que vem eu tenho uma outra prioridade, eu corrijo isso. Você não pode partir desse zero, e senão você vai engessar para baixo e para pior o nosso país. Nós vamos pegar as atitudes, os atos da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Vamos falar sobre Natal Solidário. Ninguém melhor do que a Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, doutor Pérez. Boa tarde, os debatedores que falam. Gisele, o Natal Solidário 2016 da FIPESP já terá início em novembro. Você pode definir, detalhar como será essa campanha do Natal? Claro, o Natal Solidário da FIPESP, novamente promovido pela Coordenadoria Social, por todas as unidades regionais do interior e do São Paulista. Visa o auxílio e o atendimento básico das necessidades de crianças carentes de diversas instituições beneficentes. Gisele, a gente sabe, sempre fala sobre estes eventos, né? Você está falando aí, como a FIPESP presta esse auxílio? No departamento da Coordenadoria Social, o associado obtém os dados de uma criança e a presenteia com roupas e brinquedos específicos para a sua idade.
nas nossas 16 unidades regionais, os produtos são entregues diretamente no local e depois repassados às instituições parceiras. Bom, a gente está anunciando que começa em novembro, mas até quando essa campanha permanece? A campanha terá início em novembro, mas ainda não tem data certa para o encerramento. Pedimos que todos os nossos associados participem dessa ação, já que a associação está seriamente engajada em levar um Natal melhor para o maior número de crianças possível. E como o associado pode participar, pode obter mais informações sobre esta e outras campanhas da FIPESP? Todas as informações sobre o Natal Solidário e demais campanhas da FIPESP, o associado pode encontrar no site www.afipesp.org.br ou pelo telefone 0800 77 17 144 ou pessoalmente nos 16 pontos de arrecadação. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Jacopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. No Gente que Fala de hoje, o médico Milton Flávio, que é diretor do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o advogado Alberto Luiz Rolo, economista Vitor Sapienza, economista professor Odilon Guedes. Vitor Sapienza assume o mandato em 1º de janeiro? Em termos, né, nós temos algumas Poxa, vou aproveitar o advogado aqui. Nós temos algumas dúvidas, é o caso de... Tem alguns indeferidos com recurso ou deferidos com recurso. Isso, Né? que nós temos uma lei de ficha limpa que é um absurdo, né? Alguém já falou que ele é de bêbado, né? Eu acho até que é pelo seguinte... Não fui eu que falei. Deixa eu aproveitar, né? Rolo, deixa eu aproveitar. O que o Vitor se refere é o seguinte, né? A lei da ficha limpa impede que o candidato eleito prefeito não possa assumir a prefeitura, mas não impede que ele possa assumir o mandato de deputado. É isso que eu ia falar. Então, dentro desse contexto, eu estou bem à vontade, Odilon. Eu fui caçado, fiquei 10 meses caçado, por um absurdo. Um assessor meu deu uma declaração num curso de informática. O meu advogado mudou e foi... Eu sou autor de uma lei que você conhece. Eu acabei com aquele benefício da Pamagens, lembra do 1%? Eu toquei uma lei dizendo que onde se lê a Pamagem, lê-se Santas Casas. Eu pago até hoje por ter feito isso aí, mas tudo bem. Então eu fui julgado como... A Pamagem é a Associação dos Magistrados. Isso. Como lugar não encontrado, eu era ex-presidente da Assembleia. Eu fui delegado tributário, como desconhecido. Então, dentro desse quadro, eu estou à vontade nisso aí, respondendo a tua pergunta. Eu estou em dúvida, porque tem vários que não puderam concorrer à prefeitura, candidato à prefeitura, e podem assumir como deputado. Então, para mim, fizeram tudo, ou seja, eu entrei com recurso, engavetaram o recurso. Depois que eu fui reeleito, porque não me caçaram, não suspenderam meu direito, eu fui eleito de novo e quis discutir. Não, vai discutir o quê, rapaz? Você foi reeleito, fica quieto. Então, dentro desse quadro, nessa discussão, uma coisa muito válida que o Odilon levantou. O Odilon levantou uma coisa que é a seguinte: temos que fazer uma reforma tributária e profunda. Porém, na minha maneira de ver, antes de fazer, nós temos que fazer uma reforma política. Não pode você continuar a discutir com 32 partidos. Não dá para discutir. Eu estava esperando um momento para dizer isso, e antes dessas reformas. Então, dentro desse quadro, Odilon, eu assino tudo que você falou, não vai esquecer, Odilon. Eu fui delegado tributário da Grande São Paulo, conheço essa matéria, sou economista tal qual você. Agora, se não fizer uma reforma política, tudo que nós estamos fazendo no país é jogar dinheiro fora. Rolo, é jogar por favor, fora. Rolo. Desculpa, Rolo. Não, mas com certeza. Eu estava esperando o momento de falar isso no meio de tantas reformas que nós precisamos. Eu acho que a primeira, eu não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, não, mas eu acho que a principal é a reforma política, porque a partir daí funciona todo o resto, não é? E mais, hoje de manhã eu vi essa discussão na televisão, né, vi na televisão, se talvez o Congresso Nacional, a gente está
está tendo aí uma movimentação para fazer reforma daqui, reforma dali, pontual, como foi feito no ano passado, se talvez o Congresso Nacional hoje, a nossa Câmara, o nosso Senado, tenha capacidade de ir a fundo como a gente precisa, ou vai ficar na perfumaria como foi o ano passado. Então eu ouvi essa expressão, e eu acho que isso dá também um programa para a gente discutir, se a gente não precisa de uma constituinte exclusiva. Porque eu desconfio um pouquinho que os nossos deputados federais, os nossos senadores, vão legislar contra os interesses dele. Por exemplo, a questão dos partidos políticos. Tem lá uma porcentagem de deputados e senadores que fazem aliança, fazem coligações com os partidos menores. Será que eles vão ter interesse em, de repente, acabar com esses partidos menores ou criar uma cláusula de barreira séria para esses partidos menores? Eu desconfio. Por isso é que eu acho que a ideia da constituinte exclusiva para isso não é uma ideia ruim, não. Acho que a gente precisa pensar. Você, com toda a sua experiência, Vitor. Mas, doutor, só um detalhe sobre esse aspecto de que eu mencionei aqui, Sim, de ficha suja. A Juliane de Osasco pergunta ao Dr. Rolo por que o Celso Gílio foi impedido pela Justiça Eleitoral de se candidatar em Osasco. eu fico à vontade para responder. Em algum momento eu atuei profissionalmente para o Celso Gílio. Então, agora passou a eleição, eu posso falar. E é aquilo que o Vitor está dizendo. O problema da ficha limpa, todos aqueles requisitos que a lei da ficha limpa traz, têm que ser examinados no momento do registro. Então, o registro para esta eleição de 2016 foi até o mês de agosto, até o começo do mês de agosto. Então, naquele momento, no mês de agosto de 2016, estavam ou não estavam presentes os requisitos. Em relação a qualquer deputado, e eu não vou ser exclusivo, o deputado Celso Gílio, qualquer deputado que foi eleito em 2014, o mesmo raciocínio foi feito. No momento que foi pedido o registro de deputado em julho, o calendário era outro, em julho de 2014, estavam ou não estavam presentes os requisitos da lei da ficha limpa. Em relação ao Celso Gílio, não estavam naquele momento em 2014. Por isso ele teve o registro deferido, foi eleito deputado e continua exercendo E agora como o mandato. prefeito? Como prefeito. Como prefeito, a Justiça, por enquanto, negou o registro dele, né? Para prefeito. Algo a acrescentar, Milton? Não. Não, eu até acompanhei, o Celso foi um companheiro nosso de bancada, e me preocupei em ver o resultado, mas o resultado sequer publica os votos que ele teve. Agora, Teve maioria de votos. Então, né? Foi impugnado, então não é voto válido. Pois é, mas ele... Mas não dá. Quando estiver com o registro indeferido, está lá indeferido com qual é o recurso, caminho os votos são agora? nulos. Qual é o caminho? E se houver, por exemplo, no recurso ele ganhar? Então, o problema é que na totalização dos votos, isso a gente consegue ver no site do TSE, infelizmente, eu torcia para ele, sou advogado dele, ele ficou em terceiro lugar. Ele ficou em terceiro lugar. Então, ainda que o recurso seja provido, o segundo turno vai ser entre os dois candidatos. Mas, de qualquer maneira, Então, por que isso é essa pergunta? Ele foi prejudicado porque ele disputou uma eleição sob a sim, condição... e os adversários usam isso contra ele. Então, se essa situação jurídica for revertida, o correto, do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, não era fazer uma nova eleição? É que não tem previsão, né? E esse negócio do calendário eleitoral, a primeira vez que a gente começou... Eu fiz uma análise matemática. Eu peguei o voto dos dois, mais os votos dos em branco e abstenção, e somei e confrontei com o total de eleitores que poderiam votar. Ele está em primeiro lugar. Ele tem mais de 50%. Deixa eu só registrar aqui o Douglas Ladeira através do Facebook. Douglas Ladeira está mandando um abraço a todos da mesa. Não deve ser homônimo, deve ser o meu querido Douglas Ladeira, uma das vozes mais bonitas do rádio. Douglas, se é quem eu tenho o carinho de conhecer, tenho o privilégio de conhecer, um abraço muito especial. Se for homônimo, você tem um nome pesado, viu? Douglas Ladeira. Gilberto Ramiro de Guarulhos também através do Facebook cumprimenta a todos da mesa. O Antônio Carlos Santana, Victor Sapienza. Qual o futuro eleitoral e político do PPS? É dentro daquilo que eu mencionei. Eu entendo que numa reforma política ele corre alguns riscos. Porque depende dos critérios que você vier a admitir, eu acho que passa da mesma forma que eu vejo o PSOL crescer, fácil ocupar uma posição que era do PT, essa indefinição do PPS, infelizmente a tendência é ser absorvida.
O Odilon, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a você se a compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique pode ser considerado um dos grandes escândalos políticos do país. O Milton Flávio Sem pode dúvida, defender. pessoal, na época lá que as pessoas têm memória curta. Que o Sérgio Mota era o articulador do Fernando Henrique e saiu denúncias que cerca de R$200 mil para deputados para votar, que no fundo, veja, o equívoco que o Fernando Henrique fez, que prejudicou o Brasil, que é a questão da reeleição. Hoje o sujeito é eleito e ele já está pensando na reeleição, como é que vai fazer os acordos, etc. Veja, se não tivesse reeleição, várias crises do país não tinham ocorrido, como essa da Dilma, ela não podia mais ser candidata. Quer dizer, depois você precisa renovar, a política tem que renovar, essa é a questão. Lógico que foi um crime. Agora, o problema é que o país vai esquecendo de tudo o que aconteceu. Por exemplo, uma reforma decisiva, política, tributária, a reforma é democratizar a mídia. Você tem um poder brutal, e fala português claro, a Globo tem um poder brutal no país que não pode ter. Agora ela acabou, inclusive, de comprar o jornal Valor Econômico, que era ela e a Folha, os proprietários. Ela comprou a parte da Folha. Então a Globo tem o jornal Valor Econômico, o jornal Globo, a Rede Globo que entra em qualquer lugar do Brasil, a CBN. Isso é ruim para a democracia. Porque, veja, a Globo faz a cabeça de todo mundo. Esse é o problema. O primeiro dia de aula que eu dou, eu falo para meus alunos, eu pergunto, qual é a maior arma do ser humano? Um fala, é votar. Votar é importante, mas sem essa arma você não vota dinheiro. É ganhar dinheiro, mas sem essa arma você não ganha dinheiro. O que é informação? A informação é que você faz a cabeça de todo mundo. Então, veja, você precisa democratizar a mídia. Tá? Por exemplo, na Argentina, o Clarín foi obrigado a se desfazer, porque ele tinha um poder brutal. Nos Estados Unidos é proibido você ter uma empresa que tem rádio, televisão e jornal no mesmo local, porque eles têm experiência disso. Quanto mais proprietários de redes de comunicação você tiver, tá certo? Mais democracia você vai ter. Agora, no Brasil você nem consegue discutir isso. Então você tem reformas profundas. Porque, veja, o Brasil, pessoal, só mais um detalhe importante. Eu estava ouvindo o Mangabeira Unger dar uma entrevista, né? Que é um intelectual, que morou nos Estados Unidos, professor de Harvard, para quem não sabe. E ele deu uma entrevista há uns 15 dias, ele falou o seguinte, que a Marinha de Guerra do Brasil depende de GPS americano. Aí ele falou, o Brasil é um protetorado dos Estados Unidos, e é. Os americanos fazem o que quer aqui. Isso não é força de expressão. Como é que você pode ter uma força militar dependendo de outro país? Isso não existe. E o Brasil não é um país pequeno. O Brasil tem que ter o seu foguete, o seu satélite. Isso é questão de estratégia, de defesa nacional. Então veja, você precisa discutir isso tudo, porque não adianta eleger um aqui ou lá. E o grande erro do PT é que não mexeu em nada. Isso eu falo. Melhorou o salário dos trabalhadores, não tem dúvida, o Bolsa Família, ampliou as universidades. Agora, a estrutura do país, o Lula não teve coragem de mexer, nem o PT, por isso que se afundou. Nós precisamos mexer nisso, e aqui não é nenhuma proposta revolucionária, você precisa que outros países já fizeram isso faz 100, 200 anos. Então veja, essas questões têm que ser debatidas. O Fernando Henrique aqui, o Milton Flávio... Não, sabe por quê? Precisa do rolo, né? Não precisa do rolo. É porque, na verdade, as pessoas atribuem sempre ao Fernando Cardoso eventual manipulação de votos que aconteceram em estados, com deputados de estados, nos quais o próprio... É que ele legislou em causa própria, esse é o detalhe. Veja bem, a reeleição não poderia ser para ele, deveria favorecer o seu sucessor. Então, veja bem, então vamos é colocar... isso que se discute, que ele comprou os votos dos deputados, não para aprovar a reeleição, mas que ela entrasse em vigor no mandato dele. É difícil você... Eu não tenho como documentar isso. Sim. Mas o Vitor viveu comigo na Assembleia e pode reiterar o que eu estou dizendo aqui. Eu nunca fui a favor da reeleição. Mário Covas era... Não, pera um pouquinho só. Perfeito. Mário Covas era contrário à reeleição. Sim, Mário Covas só foi candidato à reeleição por insistência dos deputados. Ele era o quarto colocado nas pesquisas. E nós dissemos, se não for o senhor, nós não vamos eleger ninguém. Então, ele, contrariado, tampando o nariz, ele foi candidato, porque ele nunca acreditou, nunca aceitou e combateu tanto quanto pôde o projeto que acabou sendo aprovado. Mas nós temos que entender que esse projeto não beneficiou só o presidente. Né? Beneficiou todos os 27, não eram 27, governadores.
beneficiou prefeitos. Então os interesses que estavam em jogo lá não eram só do FHC. Muita gente trabalhou porque interessava não o fato do presidente ser eleito. Ele próprio estava preocupado, ele era governador de estado e precisava se reeleger. Então você atribuir, porque se fosse uma o presidente pode ser reeleito, tudo bem. O Fernando Henrique Cardoso mexeu para ele e tudo o que aconteceu com os votos que tiveram no Congresso dependiam da vontade dele. Não, teve muita gente lá que trabalhou muito e muito mais do que ele, porque ele tinha uma maioria ampla no Congresso e não precisava daquele 1 ou 2 votos que foram colocados. Mas tinha muito governador que sobreviveu por conta disso. Mas então, eu não estou defendendo, só estou dizendo que ele não era o único interessado. Quando eu era subprefeito, o problema é eu que tinha que resolver. Se o cara lá pisa na bola, um subalterno meu, em última instância quem vai responder sou eu. Tá, então me desculpa, viu, Milton, mas... Eu entendo o seguinte, eu sou contra a reeleição, porém eu também, dentro daquilo que o Rolo está propondo, eu seria favorável ao mandato de executivo de 6 anos, porque eu acho que 4 anos... Ou propunha assim? 4 anos, não, 6 anos, 6 anos dá para você agora. Dentro desse quadro, eu quero fazer uma ponderação. O Odilon, o entusiasmo dele como professor, tudo isso daí, eu entendo que se a gente não fizer algumas coisas que tem que ser feita com urgência, uma reforma do ensino básico. Eu tive a felicidade de estudar no Liceu Coração de Jesus. Eu entrava às 6:45 da manhã e saía meio-dia e meio. Massacre. Era massacre. Porra, se você chegasse atrasado, você não entrava. Porra, hoje o cara entra, fuma. Você deve sentir muitas vezes até conversar. Porra, não tem respeito, não tem nada. Então, dentro desse quadro é difícil. Acho que essa questão você é central. incutir formação, religião, tudo que tem a cabeça de alguém que não tem respeito. Eu me lembro bem, só dando... Eu fui autor de uma lei, isso depois nós vamos comentar, eu criei o Dia do Ovo em São Paulo. E você sabe isso aí. Me convidaram para um debate. Se topa debater com uma mocinha de 20, se não me engano, uma dessas que foi eleita agora, a respeito de política, eu fui. De cara, ela olhou de cara, ela falou para mim o seguinte: hoje eu vou debater política com o homem que criou o Dia do Ovo. Aí eu expliquei o porquê que criou o Dia do Ovo. Depois eu perguntei para ela, uma curiosidade, você já leu a Constituição? Ela falou, precisa, porque eu levantei e fui embora. É a pessoa que está concorrendo. Então a pessoa está concorrendo para ser deputada. Essa questão da reeleição envolve tantos interesses, porque a própria PEC que foi aprovada no Senado garante direito adquirido, entre aspas, de quem foi eleito agora. Eu nunca vi um negócio desse. Como é que você tem direito adquirido a 2 mandatos? Você tem direito adquirido a 1 mandato que você foi eleito pelas urnas. Não, mas é o que o Digão falou, quer dizer, o sujeito que se elege a primeira vez já está pensando na segunda. Ah, então ele tem o direito adquirido de um segundo mandato? Eu nunca vi um negócio desse. Não, é que mas eu é o que só está faço questão de esclarecer sempre, quando falo o Fernando Henrique aprovou a reeleição. Ah, é mas isso, ele ele aprovou a reeleição. lá, o Sérgio Mota era o... Não, de nós, só para esclarecer isso, não é a reeleição em si, né? É que não poderia ser a reeleição dele, mandato dele. Acho que são 2 erros, certo? viu? 2. Não, primeiro, a proposta. Perfeito. Agora, perfeito. o segundo é ele fazer Isso. uma... Beneficiou a ele. Uma lei beneficiando pessoalmente. Então, é que essa confusão ninguém se Mas deixa eu só agora, certo. na direção do que o Vitor falou, no dia do ovo. Não, no dia do ovo, veja bem. Você sabe que eu fui autor da lei da vacinação para a terceira idade, que deu origem ao Programa Nacional de Vacinação da Terceira Idade, como também fui o autor aqui em São Paulo da lei que criou o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que levantou a discussão. O próprio Zé Eduardo Cardoso era vereador à época, me pediu o apoio, porque ele copiou a minha lei e aprovou, ele era advogado. E no dia que a lei foi aprovada e que ele lançou na Câmara, porque ela foi aprovada antes do meu projeto, embora tenha sido proposto depois, ele propôs em cima do meu projeto, mas conseguiu aprovar com mais rapidez. Bom, algum tempo depois, alguns anos depois, o Vitor e Rolo, os jornais publicaram uma extensa matéria comemorando os bons resultados, a diminuição das mortes de idosos por conta da vacinação. Em nenhum momento citaram a minha lei, nem citaram a minha autoria. E eu me indignei, porque eu dependia desse respeito
do reconhecimento da minha boa atuação parlamentar para eventualmente disputar uma eleição, já que dinheiro eu não tinha. Mandei carta para os jornais, sabe qual era a resposta que ele dava? Para nós não importa o autor. Para nós importa é o resultado. Agora, o resultado quando a lei é boa. Agora, quando a lei eventualmente suscita esse tipo de preocupação, aí ele sabe quem foi o autor. Acho que é muito importante você levantar essa questão pelo seguinte. Primeiro, para mostrar que político é fundamental e tem muitos políticos importantes que fizeram mudanças como essa do Ale aí, que é fundamental para o país. Só para dar um exemplo, o Maluf não pode sair do Brasil, acho que hoje já pode, por causa das ações que eu entrei no Ministério Público, denunciando o quê? As possíveis corrupções que tiveram. Não fui eu que acabou dando nisso aí. Agora ninguém fala disso. Ou, por exemplo, uma lei que hoje obriga todas as subprefeituras a colocar na sala principal os dados do orçamento, é uma lei da minha autoria, ninguém fala nada. E é isso que eu mandei uma carta, eles falam isso, não interessa. Agora, para meter o pau é o tempo inteiro. Agora, você faz uma coisa boa, e não é para você ficar se vangloriando, é para mostrar que os deputados, vereadores têm um papel importante na vida do país. Fazem coisas boas. Deixa eu só aproveitar, o Vitor Sapienza fez menção a isso, sobre votos brancos, nulos. Nós tivemos aí cerca de 30%, no cômputo geral, de brancos, nulos. A abstenção foi um absurdo. Eu já disse aqui, repito, a abstenção alterou o quadro da votação. Não é? Porque quando você tem 25% de abstenção, aquele número de votos válidos muda. Muda totalmente. O que você está levantando uma coisa, eu acho que, infelizmente, a maioria, vamos falar a maioria, a boa parte dos políticos fez com que a população perdesse totalmente a confiança. Vem o problema da Lava Jato, que começa a levantar um monte de rolos. Eu digo mais, com toda a sinceridade, eu estou diante do Odilon, que é presidente do sindicato, eu me surpreendo com a total omissão do pessoal da Caixa, do Banco do Brasil, com o dinheiro que foi feito dos fundos. É um absurdo. Fundos de pensão. É um absurdo que foi feito. Eu não vejo ninguém reclamar. Eu vejo, quer dizer, você entra numa linha de conformismo, porque na hora que você começar a levantar do BNDES, dos fundos de previdência, começar a levantar uma fiscalização mais profunda na Bolsa Família. Quando todo mundo de vereador usa Bolsa Família, então, pera um pouquinho só. Então, dentro desse quadro, eu estava lendo outro dia um livro, está me fugindo agora a memória, ele dizia o seguinte, que o Brasil é fruto de uma miscigenação de português, de português que vieram para o Brasil para ficar rico, escravos e a pior categoria de indígenas da América Latina. E que a coisa não foi pior, porque entraram 3 raças. Ele falou, o autor, ele falou o seguinte, que entrou o judeu, o árabe e o alemão. De início eu fiquei muito bravo porque não colocaram os italianos. Mas depois eu fiquei pensando, tá vendo, os italianos vieram para cá para ficar ricos, depois voltar. Então, dentro desse quadro, e aqui, os 4, 5, nós temos uma origem humilde, nós chegamos numa determinada posição, os caras que não conseguiram subir, para eles nós somos ladrão, nós somos desonestos, quer dizer, você não admite, nós somos um país que não admite que o cara consiga vencer. Viu, Vitor, eu discordo. Não, eu também. Por exemplo, você pega, nós somos fruto do meio que a gente vive. Você pega a maioria do povo brasileiro, está se matando aí para ver como é que paga as contas, mora na periferia. Pô, numa das faculdades que eu dou aula, a maioria dos alunos vem de escola pública. Tem uma aluna minha que ela leva todo dia 2 horas e meia da casa dela até o trabalho. Aí ela vai onde para a faculdade, como é que ela vai aprender?
Tá certo? Então aí é que está o Estado, tem um papel fundamental de dar condições para essa parte da sociedade se desenvolver. Não quis dizer isso, Tá não. certo? Eu concordo isso com você. É uma questão central essa, essa miscigenação é muito boa. Porque só um detalhe, porque nem vai dar tempo. Mas falaram sobre votos brancos e centrais, sabe? Veja, o Brasil foi uma colônia de exploração. Os portugueses eram aqui para levar tudo. Os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Eram perseguidos políticos da Inglaterra por causa da reforma protestante. Então, foi médico, engenheiro, operário para lá para não sair mais de lá. Então a concepção é diferente. Aí aqui teve 350 anos de escravidão. Aí, a hora que o país estava se modernizando, veio uma ditadura que foi uma desgraça para esse país, pessoal. Tem gente ainda, por ingenuidade, falar na época da ditadura. Eu vivi. Vários amigos meus foram assassinados. Por favor. Então, se eu estou falando, nós somos fruto disso aí que precisamos mudar. A abstenção. Agora, Wilson Flávio, a abstenção botou o quadro. Muitas vezes a gente se revolta quando houve a votação do impeachment, da Dilma, com a posição dos deputados. É fruto do nosso meio. O nosso pessoal é aquele lá. O nosso quer levantar em quê? O cara vai levantar em tudo. Eu queria, Flávio, a abstenção. Eu vou aqui levantar. O Dória ganhou no primeiro turno pela abstenção. Não é pelo contrário. Desculpa, não é essa a colocação. É que os números das pesquisas não são reais, porque a pesquisa não mede a Mas olha, mas pode dizer uma coisa só, se tivesse mais uma semana de eleição, o Dória chegaria a 70%. Na verdade, vamos exagerar. Não, chegaria. Ele é corintiano. Não, por isso, não é verdade. Olha, eu li um artigo da Eliane Cantanhede hoje e disse que a eleição, de uma certa maneira, terminou o discurso do golpismo. Né? Mostrou o PT, foi reduzido a 8 cidades em São Paulo. Então não foi golpe, não. A população de São Paulo e do Brasil tem hoje clareza de que o PT perpetrou contra o país um crime que é inafiançável e que vai levar os seus líderes na cadeia. Agora, o que o Dória fez e por que ganhou? Porque, na verdade, ele traduziu o grito da Paulista. A Paulista, na verdade, pediu uma mudança e, infelizmente, clamou contra os políticos. Claro que todos nós sabemos que o Dória é político, no sentido de que ele preside o LIDE, ele já foi secretário, a atitude dele de ser candidato a prefeito é uma atitude política. Agora, o que eles não queriam era o político tradicional. O político que depende, mas eu vou só completar, o político que depende da política, faz da política o seu ganha-pão. Né? É o profissional. Eu, por exemplo, por conta, fui preso político. Eu comecei a trabalhar, o Dória começou a trabalhar com 13, eu comecei com 10 anos, em cartório, trabalhei até os 17 no mesmo cartório. Não foi uma passagenzinha lá porque o cara era amigo do meu pai, ou era amigo da minha família. Não, eu precisava trabalhar, eu precisava aprender uma profissão, que não era medicina. Agora, durante anos, acho que o Odilon fez isso, não sei se o Vitor fez, eu anulei meu voto. Porque eu não entendi, não aceitava nem a Arena, nem o PMDB, nem o MDB. Era o partido do sim e do sim senhor. Então eu anulava voto durante muitos anos. O primeiro voto que eu dei, eu disse aqui, o primeiro voto que eu dei, útil, foi para o Antônio Emílio de Moraes, que era um empresário, mas que me parecia um homem sério. Mas eu só quero destacar o seguinte, olha, o Dória, aí é que está o detalhe. Primeiro, ele teve um tempo brutal na televisão, e, por exemplo, para comparar com a Lígia Londrina, como é que você pode comparar? Primeiro isso, você... Londrina tinha? 10 segundos, é brincadeira. Segundo, você tem hoje pesquisa qualificada. O Dória falou que o povo queria ouvir, como o próprio Haddad e a Marta. Que nem aumentar, que eu acho que é um absurdo, voltar a aumentar a velocidade. Isso não tem nada que ver, no mundo inteiro diminuiu. Em Nova York vai diminuir para 35 quilômetros. Então veja, se devagar andou com o Dória, tá? Eu acho que a gente sempre tem que torcer para os novos governos. Ele não dizer que não ia aumentar a passagem nunca mais. Não, mas veja, isso aí ela tem que dizer como, não dá nem para discutir. Agora veja, o dólar, o perigo é o seguinte, o Collor foi criado pela Globo, a Dilma pelo Lula, o Pita pelo Maluf. E agora o Dória, que não tem tradição nenhuma, eu espero que ele dê certo agora. Precisamos tomar cuidado, ficar de antena, porque eu imagino que vem por aí. Mas não tenho mais tempo. Odilon Guedes, agradeço a tua gentileza. Eu que agradeço. Teu entusiasmo aqui no nosso Gente que Fala.
Nem deixei o Vitor Sapienza explicar mais uma vez sobre o dia do ovo. Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já participo com você há uns 5 ou 6 anos. Um dos melhores programas. Eu gosto de eu gosto de ouvir um Você debate. participa do programa há 15 anos. Você era criança, você usava calça curta, né? O programa tem 15 É verdade, anos. é verdade. Tem uma coisa, Vitor, um grande abraço. Não, nós temos que Vitor. pedir desculpa que praticamente... O nosso advogado está aqui. Tem que ouvir uma... Um abraço, Vitor Sapienza. Milton Flávio, Eu que agradeço. agradeço a oportunidade de estar aqui de volta, depois da eleição, feliz da vida com o resultado alcançado, e dizer que fizemos uma bela campanha usando as regras do jogo e, na minha opinião, ganhando com o melhor candidato. Alberto Luiz Rolo, agradeço tua gentileza e tua atenção ao programa. Eu fiquei aqui ouvindo e aprendendo, é lógico, mas a gente volta para fazer um programa só sobre reforma política e a gente vai falar. Eu aprendi bastante. O programa tem 15 anos e todos vocês aqui participam desde o início do programa. Eu também fiquei contigo. É que o tempo passou tão rápido que... Mas são 15 anos que você, 15 anos que você participa. Eu que não gosto de falar isso porque as pessoas descobrem minha idade. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.